Hoje é dia de festa na colônia, celebração da Páscoa. Mas nem todo dia é dia de festa. Aqui o cotidiano é repleto de desafios. A falta de oportunidade, o peso da desigualdade e as barreiras que parecem intransponíveis. Mas entre as dificuldades e lutas diárias, pulsa algo maior: a esperança. Aqui a Páscoa não é apenas uma data, é um símbolo vivo de união e renascimento. É quando os moradores se reúnem, transformando dificuldades em motivos para celebrar. A mesa pode ser simples, mas o alimento do espírito é abundante. Entre músicas e risos, histórias de luta e superação são compartilhadas. E assim, entre os desafios e celebrações, essa comunidade ensina que a verdadeira ressurreição está na força do coletivo, na fé compartilhada e na certeza de que juntos podemos transformar o lugar onde vivemos. Em relação à área da colônia penal, eu queria dizer para vocês que no início é uma área única, né? Toda o charqueado do Arroio dos Ratos até o que hoje é o Arroio Leão, mas que antigamente ele é descrito como pântano ou pantano, que é um arroio maior, que ele sai do Arroio dos Ratos e vem até o Jacuí, né? Depois, em função do Salvador de Leão adquirir aquela área ali ao lado desse arroio, passou a ser chamado Arroio Leão. Toda essa área era do Luiz Vicente Pacheco de Miranda, na Sesmaria, adquirida em 1770, como já falei anteriormente, do Antônio Ferreira da Silva. E o Luiz Vicente Pacheco de Miranda, ele tentou em vida regularizar essa área. E então ele queria ter um status de sesmeiro. E ele tentou regularizar e começou com a medição da área. E ela foi questionada, a medida, pelo seu vizinho, que é o Antônio Avis. Se ele já tinha medido a sua área, o Antônio Avis também comprou. E ele já tinha regularizado a área dele anteriormente. Então ele questiona. E o Luiz Vicente Pacheco de Miranda, isso ele fez em 1801 e em 1813 ele falece. Primeiro que realmente se estabeleceu ali e teve uma atividade econômica, Luiz Vicente Pacheco de Miranda, ele é um criador e vendia gado e fazia comércio com gado, e ele criou uma rede com seus filhos, seus familiares. Então, um morava em Santo Antônio da Patrulha, que era onde ficava o registro do gado, o gado passava por ali, e tinha um outro filho que foi para Sorocaba, que era onde a venda do gado acontecia. Luiz Vicente Pacheco de Miranda morre em 1803 e é feito o inventário dele dividido pelos filhos. A esposa, a Gertrudes, ainda é viva, tá? Eles apenas tinham doado uma parte que eles chamavam de Fazenda do Potreiro para um dos filhos que era padre, provavelmente o primeiro padre, né, de Charqueadas. Então, é por volta de 1817 que os primeiros lotes vão ser vendidos para pessoas fora da família, que o primeiro é um charqueador. Bem, vocês prestem atenção que até aqui não tem comércio de charque, né, da família, mas eles alugavam uma parte das terras para o Cambraia, o José Luiz Cambraia. Ou seja, ele era um arrendatário, ficava mais lá para o outro lado, contrário à colônia penal, tá? Lá mais para o centro de Charqueás. Ele tinha aquela área ali, e aí, com a morte, uma das filhas vende essa parte para o Cambraia. Posteriormente, ela consegue que a mãe faça a doação dessa área, que hoje é colônia penal, para ela. Isso é questionado pelos irmãos e, inclusive, eles dizem que a mãe não tem condições de fazer essa doação porque ela já está senil. E ela vendeu essa área em 1817, também no mesmo ano, para um sobrinho, que é filho desse irmão que morava em Sorocaba, tanto que ele nasceu em Sorocaba. Essa primeira venda é feita em 15 de outubro de 1817. É feita pela Maria Margarida Ingrácia de Menezes e Felisberto Francisco de Abreu, que era o seu marido,
Tá? E essa era uma reserva materna, como eu já falei para vocês, e ela vende para o sobrinho, então, Antônio Manuel Pacheco. Esse sobrinho, junto com o irmão, eles desenvolvem atividades ali e eles é que constroem a olaria. E fornos de queimar telhas e tijolos. E a medida é 300 braças de terra de frente ao rio Jacuí. Bom, esses sobrinhos que vendem para o Manuel Faustino, tá? Em 25/1/1826. Manuel José Faustino, ele era um português de Viseu, centro-norte de Portugal, que ele era um homem importante e poderoso. Então, em primeiro lugar, porque ele era um português, né? Ele veio do reino e não era não nasceu na colônia, e isso dava um outro status. Ele fez um excelente casamento. No Rio de Janeiro, ele conheceu a neta de um português. O pai dela já tinha enriquecido aqui no Brasil. Ele era um comerciante, traficante de escravos, e isso dava muito lucro. E ele tinha apenas 2 filhas. Conseguiu sua riqueza em Minas Gerais. E ele passa pela corte, pelo Rio de Janeiro, e lá a filha conhece o Manuel Faustino. Era um casamento interessante para os dois lados, né? Nós sabemos disso. E depois eles vêm para o Rio Grande do Sul. O Manuel Faustino se tornou membro da Irmandade da Santa Casa, que isso também é um destaque social, uma distinção, fazer parte da Santa Casa. Sobre a questão da estrada que ligava as 13 charqueadas, que hoje não existe mais, né, devido à degradação da margem, mas eu li num livro do professor Benedito e em alguns bosses de charqueadas que descrevem, então, essa solicitação do Manuel Faustino à Câmara de Vereadores de Triunfo. Naquela época, os vereadores, que eram pessoas ricas, poderosas, proprietários de terras, escravos. Como não existia a figura do prefeito, né, como temos hoje, eram eles que tomavam todas as decisões. Porque ele tinha 2 saídas, ou pelo arroio ou pelo rio Jacuí. E as outras propriedades, elas ficariam, então, mais limitadas, né, a esse acesso. Houve uma questão num processo que envolve o vizinho do Manuel Faustino, que é o Jerônimo Poeta. Existe um movimento da vizinhança dizendo que ele fechava ali, que ele não deixava ninguém passar. Então, isso chegou aí à justiça. Além desse, outros tantos de dificuldades das pessoas circularem entre essas 13 unidades charqueadoras. Além disso, a gente tem suspeitas de que o tal solar, né, dito da família Barcelos, ele tenha sido construído pelo Manuel Faustino, né? Devido ao seu poder e sua riqueza. Ele circulava muito bem entre um distrito de Triunfo e Porto Alegre. Um outro processo em que ele se apropriou de um escravo de uma senhora em Porto Alegre. Era um escravo alfaiate. Ele se apropria dessa pessoa que, se eu não me engano, ele era um escravo de ganho dessa senhora. Era o único escravo que ela tinha. E ela se queixa na justiça e entra com processo contra ele. Ele se apropria, ele não nega, mas ele diz que ele não pode ir às audiências porque não mora lá. E ela então desiste da questão. Mas, embora ele seja um homem muito poderoso e que ele é colocado no mapa, né, que eu tenho aqui, uma cópia do mapa das 13 charqueadas, e é como se fosse um retrato, né? Ele foi tirado aqui em 1859 por um engenheiro alemão, Philipp von Neumann, que faz esse mapa aqui de reconhecimento dessa área, né, e navegação também desse território. Então a gente não sabe em que momento que ele colheu esses dados. Por exemplo, inclusive o próprio Manuel Faustino, nesse período ele já é falecido e já existe um inventário dele. Que existem muitas outras informações e que haviam muitas outras que nem sequer foram citados. Então é muito complexa a história, que houve muitas charqueadas naquela região, mas não são só essas 13. As charqueadas do Baixo Jacuí, especialmente nos municípios como Charqueadas e Triunfo, desempenharam um papel crucial no desenvolvimento econômico e cultural do Rio Grande do Sul.
Essas regiões eram estratégicas para a produção e distribuição de charque devido à proximidade com o rio Jacuí, facilitando o transporte fluvial até Porto Alegre e outros mercados. No entanto, sob o brilho dessa riqueza, eram as mãos calejadas de trabalhadores escravizados que enfrentavam condições brutais para manter uma pujança econômica. Salga preto, saladeiro, salvo preto. Bem, a questão da escravidão nas charqueadas, a gente sabe que ele é uma questão bastante complexa. Foi um choque quando eu comecei a pesquisar nos inventários e ver a quantidade de escravos que estavam presentes em todos os inventários. A história que você vai ouvir agora é de dor, sofrimento e resistência. A história de um povo que carregou o peso das correntes e ainda luta contra as marcas deixadas pela escravidão. No varal das estrelas, entre o fio da navalha, sufocado pelo cisar. Salga preto, saladeiro, salvo preto. No final do século XIX, as charqueadas do Rio Grande do Sul eram sinônimos de crueldade e exploração. Negros escravizados, como nossos antepassados, eram forçados a trabalhar em condições desumanas, abatendo, cortando e salgando carne, sob o sol escaldante, sem descanso. Eram castigados por qualquer motivo. A produção não podia parar. O sangue e o suor dos escravos eram a base da economia charqueadora. Cada pedaço de carne, cada saco de sal carregava o grito de dor dos nossos ancestrais. Que estas ervas levem embora a dor e cicatrizem as feridas das chibacadas que ainda latejam em nossas almas. Que a força e a fé de nossos ancestrais ecoem em cada folha, em cada raiz, restaurando a dignidade de quem sobreviveu à sombra de um cativeiro. Que o vento leve a oração. Que cada gota deste banho nos cubra com a coragem de quem plantou sua luta em solo de sangue e esperança. E que em nós floresça o amor. A história de sofrimento dos nossos antepassados nos dá força para continuar a batalha por um futuro onde nossas crianças não precisem carregar o peso das correntes. Esta é uma homenagem aos nossos ancestrais e um chamado à ação. A história não pode ser esquecida. Justiça e igualdade para todos. Eu tenho um vínculo parentesco, vamos dizer, de familiar com a região. Desde a minha infância, eu ouvia das minhas tias que eles vieram num período em que meu bisavô, Miguel Pereira de Barcelos, afiançou para um cunhado, isso contado por elas, e ficou numa situação financeira muito difícil. Quem estendeu a mão a ele foi o Ramiro Barcelos, que tinha a Meridional, acredito que recém-adquirida. Então, para ele também foi interessante trazer um familiar, uma pessoa de confiança para trabalhar na produção do charque. E ali eles viveram um tempo, acredito que até o fim da Meridional, desde criança que eu ouvi essa história familiar. Inclusive esse álbum aqui de fotografias da família Barcelos, eu descendo então de um dos filhos do Luiz Vicente Pacheco de Miranda e da Gertrudes, que se chamava Francisco. Então a descendência da minha avó, um ramo, vamos dizer,
descende do Luiz Vicente Pacheco de Miranda e de sua esposa Gertrudes, filha do Jerônimo de Ornelas. Nas minhas pesquisas, descobri que o meu tio, o irmão da minha avó, foi nomeado como um oficial de justiça para intimar as pessoas que viviam no município naquela época, que não era município, fazia era distrito de São Jerônimo, e notificar as pessoas para que elas regularizassem as suas áreas de terra também. Então, reforçando, tem como pesquisadora muitas informações e isso me liga ao município de Charqueadas e à colônia penal, e mais essas questões familiares, tanto da vivência dos meus ancestrais no casarão chamado Solar dos Barcelos, que eu acredito mais que seja em função da minha família ter morado lá, do que propriamente o Ramiro Barcelos, porque com certeza não foi ele que construiu a Meridional tem uma vida muito curta e ele tem essa propriedade para negócios. Então, ele era um homem com muitas ocupações. Foi um médico bastante famoso, era médico da Santa Casa. Ele foi um político muito ativo, né? Também escritor da Federação, um jornal que circulava no estado. E além disso, como ele ficou muito famoso por um único livro, mas é considerado uma obra-prima, que é o Antônio Chimango, né? Que é um livro, uma literatura política, né? Um deboche ao Borges de Medeiros. Então, eu acredito que o Ramiro não tinha tempo para aqui morar, até porque a gente sabe que as distâncias naquela época, quando era de vapor, eram 4 horas de viagem até Porto Alegre, então dificilmente ele ia conseguir se deslocar. Outro ponto é uma viagem, então, de um grupo que vem visitar a Meridional e que ali eles relatam que o Ramiro Barcelos não estava ali presente naquele momento, mas que as pessoas que ali estavam diziam que ele administrava pessoalmente, né, a charquear, mas ele certamente administrava de longe e também com o apoio do meu bisavô, que era tio dele, no caso, né, e que era uma pessoa de toda a confiança. A Meridional de São Jerônimo nos escreve um amigo. Tivemos ocasião de visitar, a semana passada, o importante estabelecimento, a Meridional, para a preparação de charque e de outras indústrias de carne, o qual se acha sob a ativa e inteligente direção do ilustre senador da República, Dr. Ramiro Barcelos, que é também um dos seus principais proprietários. Situa-se à margem direita do Jacuí, no lugar denominado Charqueadas, primeiro distrito de São Jerônimo, num local esplêndido, lindíssimo, possuindo todas as condições necessárias para o seu trabalho, já pela comodidade do porto para a exportação, como pelo ponto para a condução dos gados. De todos os estabelecimentos congêneres no estado, deve ser este o mais importante. Tanto pela sua posição, como pelas máquinas e aparelhos modernos e aperfeiçoados que possuem. No porto acha-se construído um forte trapiche, plano do Dr. Ramiro, de pilares de pedra com cimento em forma de triângulos, de maneira a bem resistirem ao embate das madeiras, que em tempo de cheias descem abundantes pela correnteza do rio. Deste trapiche segue um pequeno caminho de ferro, sobre o qual gira o carro que conduz a res desnucada até o lugar em que deve ser sangrada, esquartejada, etc. O edifício, ou galpão principal, que traz o dístico A meridional e que se estende para os fundos, mede 43 metros de comprimento sobre 29 de largura. Nele se acha assentada uma excelente máquina a vapor, de primeira ordem, fornecida pela casa de Alexandre Shanks, de Londres. Este motor faz o movimento geral da transmissão. Esta dá movimento a uma serra-fita, ao dínamo elétrico, a um torno e à bomba, de 2 cilindros, que aspira água e despeja-a num reservatório elevado, saindo daí a distribuição de água para todo o estabelecimento. Ao lado deste reservatório, entranhado no chão, se acha uma grande caldeira para a economia ou conservação de vapor. Em breve dará mais a transmissão movimento às peças da saboaria, que trabalhará também sob pressão,
a um grande aparelho para a evaporação dos caldos e que trabalhará no ar, ao picador de carne para o extrato da mesma, e que em pouco tempo ficará instalado. E há mais alguns aparelhos que se hão de montar ainda. O picador, que dispõe de 3 tachos de cobre de fundo duplo, poderá picar por dia a carne de 300 reses. Esta máquina foi fornecida pela já bastante conhecida casa de J. Etchebest, de Montevidéu. No outro galpão, o que fica lateral ao principal, se acha assentada a grande caldeira, que pôde fornecer força de vapor, equivalente a 100 cavalos. Aí também funcionam a graixeira e as oficinas de mecânico, ferreiro, funileiro e tanoeiro. A graixeira, além de 2 grandes tinas para extrair o azeite de mocotó, possui 2 tonéis, caldeiras monstros, para sob pressão beneficiar os ossos. Este trabalho é feito com grande economia de tempo e produz muito mais do que por outro qualquer modo. Dos tonéis passa a graixa, em estado de líquido, por um encanamento de ferro branco, para um grande reservatório subterrâneo, com a capacidade de 25.000 litros, depois do que passa a ser refinada. Todo o estabelecimento é iluminado por meio de eletricidade. O aparelho elétrico, de 75 amperes, dá 1.330 voltas por minuto e distribui luz a 25 lâmpadas Edison. De fevereiro até hoje, têm sido abatidas cerca de 10.000 cabeças. A matança começa ordinariamente a 1h da madrugada, principiando o trabalho de charqueadas às 3 em ponto. Este serviço é feito por 20 e tantos orientais, profissionais contratados em Montevidéu, e que trabalham com grande perícia e destreza admirável. Como se vê, é este um estabelecimento importante e de valor incalculável para o município de São Jerônimo. O Dr. Ramiro paga sem regatear e com satisfação, o que não acontece com a Companhia das Minas de Carvão, que é mais rica. A parte que lhe toca em impostos, concorrendo assim com quantia não pequena para os cofres municipais. No seu estabelecimento, a classe pobre e laboriosa do município encontra sempre trabalho e, por consequência, os meios para a sua subsistência. O Dr. Ramiro Barcelos, que se achava ausente quando lá estivemos, dirige em geral todo o trabalho das charqueadas, conforme nos informaram. Em cada esquina do nosso bairro, o abandono é um grito silencioso de muitos anos. O direito básico, que deveria ser uma porta para os sonhos e oportunidades, é limitado a ruas esburacadas, falta de saneamento, promessas que se dissolvem igual algodão doce na garoa fina. Sem acesso, sem amparo, as escolhas para a grande maioria desaparecem e o destino parece traçado. Das ruas para as cadeias superlotadas, aonde o futuro é roubado antes mesmo de existir. E quando o sistema tritura corpos e esperanças, resta apenas um destino. Mas até quando aceitaremos que o fim seja sempre o mesmo? É hora de quebrar o ciclo, de lutar pelo que é nosso. Dignidade, vida e o direito de reescrever nossa própria história. Quando eu vim para cá, meu marido já tinha vindo. Ele veio a serviço da brigada, trabalhar na brigada. Ele era brigadiano e foi transferido para cá, que naquela época a gente não tinha, eu não vou. Naquela época, transfere-se e vai. E a família ficou lá. Aí depois ele arrumou um meio de nós irmos para cá. Não tinha barca, nós trouxemos a mudança num caminhão e passamos numa barquinha que existia lá onde é a ponte hoje. Aquela barca fazia aquele trajeto. Então a gente descia do caminhão, passava numa barquinha a reboque e vinha para cá. Foi assim que nós viemos parar aqui. Quando nós viemos para cá, essas casas, existia uma coisa assim engraçada. Tinha casa da brigada e casa da guarda. Eu chamo de um falso paternalismo o que começou aqui na colônia, que graças a Deus foi embora. É tu ter uma promessa, tu achar que tu tem e tu não tem. Não é teu. Então, por que a brigada vinha para cá?
ela era incentivada a ter água, luz e um rancho, que eles chamavam. Mas hoje chamamos de uma cesta básica, mas um rancho gratuito. Só que essa água vinha direto do rio. A luz era um transformador que caía todo segundo, era gerada aqui mesmo. Ela não vinha de lugar nenhum, não tinha nada, não tinha instalação, né? Era um senhor chamado falecido Jari que trazia pela terra, por uns canos aí, a luz. Não tinha postes, tu cortava lá na CE. E eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa. A princípio, nós começamos a criar um grupo de mães para fazer festa para as crianças. Não achava justo, na época que nós viemos para cá, fazia-se festa para os filhos apenados. E aí os filhos da guarda e os filhos ficavam olhando para aquilo ali. E quem daria para eles? Então foi ali que eu fui, a minha mente foi abrindo, né? E depois nós criamos a associação, eu, graças a Deus, né? Eu sou uma pessoa que digo assim que eu sou privilegiada. Porque o privilégio das pessoas é aquilo ali. E eu sempre fui muito ativo nessa história de quem pode me ajudar. Eu tenho uma noção assim, ó. Se tu encontrar um animal da rua, ele for muito bravo e tu der carinho, ele vem para ti. Então, se o diretor da cadeia, se o comando da brigada eram muito bravos, mas quem sabe se eu conversasse com eles na calma, eles não me ajudariam. E foi aí que eu comecei a fazer festas, a juntar as pessoas. Com o tempo criamos um clube de mães. E mais tarde fundamos a associação de bairro. Nós não pagava água, não pagava luz, não pagava nada, mas nós não tinha. Eu conheci o gerente da Corsã. E conversando com ele disse, não, vamos botar água e luz. E começamos a fazer reuniões para que viesse, para que o Estado liberasse, porque tudo era mandado pelo Estado, para que o Estado liberasse a água para cá. A primeira foi a água, né? Tá. Aí veio a Corsã, botou água, tive um trabalho bastante complicado, porque até que eu convencesse um pessoal que é acostumado a ganhar rancho, a ganhar água, e depois tu fazer ele pagar, até a gente convencer, a gente leva um bocado de chumbo. Mas é ótimo. Tudo isso, filho, é um aprendizado, porque nós temos que ensinar desde cedo as pessoas, criar os nossos filhos sabendo que para ter direitos, eles têm que ter dever. Isso não é uma compra, é um dever. Tu tem o dever de ser bem comportado para te ter o respeito. Tu tem o dever de respeitar para ser respeitado. Então, isto é a lei da vida. E daí, com o tempo, né, a gente foi criando um meio de além do nome, ter o portão aberto. Porque o que tu julga assim? É uma área de segurança. Uma área de segurança que tu pode entrar pelo rio? Uma área de segurança que tu pode entrar por trás? Então não é uma área de segurança. É aí que a gente julga as falsas mentalidades do passado. Uma mentalidade muito curta. Porque não é uma área de segurança. Tinha um capitão Torquato. Se lembra dele, né? Foi que nós conseguimos um dia pegar, ir lá e derrubar o portão. Abrimos o portão, a associação juntamente com os presos, e abrimos o portão. Liberamos a rua, né? Liberamos a área da PERJ. Porque eu sou uma pessoa que, isso aqui era uma área de segurança, só morava brigadianos e guarda. E eu penso assim, ó, eu tenho um pensamento bem complicado, talvez eu esteja errada. Mas se tu nasce, tu tem o direito à moradia, tu tem o direito a teu lugarzinho, por que só a brigada e a guarda? As outras pessoas também têm direito à moradia. E se eles não têm, e está sobrando lá onde está a guarda e a brigada,
vamos deixar que eles façam as suas casas. Eu sempre fui a favor, não sou contra. Claro que junto com essa liberação, tem o bônus e tem o ônus. Tu vai pagar o ônus pela liberdade, porque tem muita gente que usa a liberdade como libertinagem. Né? Ele usa a liberdade para trazer o tráfico, para trazer... É lógico que veio a insegurança, que é aquele pessoalzinho que hoje é normal em qualquer cidade. Tu não conhece uma cidade em lugar nenhum do mundo, um lugarejo que não esteja alguém fazendo alguma coisa errada. E quem somos nós aqui para dizer que eles estão errados? Onde é que nós moramos? Numa área penitenciária. Nós é que somos os invasores. Né? A área foi criada para os presos. Nós somos os invasores. E se nós somos invasores, por que nós somos mais do que aqueles que vieram fazer suas casinhas? Né? Só porque nós fomos trazidos pela parte maior da história. Um povo que era mais cordato. Ele era um povo mais carente. Então, onde tu cedesse a mão, ele sabia te ajudar. Então, nós estamos num mundo complicado, mas é nós que criamos esse mundo. Fomos nós que botamos assim, fomos nós que não reagimos para que ele fosse um mundo melhor. Para que nós criássemos nossos filhos com aquilo que eu te digo. Direito, primeiro o dever. O Americano foi um clube, pelo que eu sei, criado por um quadro de agentes penitenciários que não tinha onde se reunir. E aí foi a criação do Clube Americano. Cheguei em Charqueadas em 89 para servir aqui na Brigada Militar de Charqueadas, 28. Fui juvenil do Índio de Santa Maria, juniores do Rio Grande de Santa Maria, seleção da Base Aérea de Santa Maria, seleção vice-campeão do estado aqui do 28. E aí quando eu cheguei, vi gente que saiu da colônia, Cláudio Duarte, agora há pouco mesmo estava comentando, tem 4 ou 5 que saíram da colônia aqui, né? O Juca, o professor Juca, o Alexandre, o Marcinho, o Abrão, um aluno que passou na seletiva agora aqui da nossa escolinha, no futebol de Campo Bom. Desde então que nós perdemos o campo aqui, em 1995, o campo era da comunidade. E aí como a PEG fazia parte da estrutura de administração da área, aí acabou ficando de direito, né? A área de risco, o direito ficou com o campo de futebol, mas o campo era da comunidade. Cheio de histórias, cheio de conquista. Passado isso, né? Aí a gente queria levantar de novo o Americano. Fizemos uma comissão. A comissão estava eu, Finado Mico, Cunha, agente penitenciário, mais o Hamilton. E aí, vamos levantar. Tem que ser a comissão independente da associação, no qual, na época, a associação não era presidida pelo Márcio, nosso presidente atual aqui. E aí, não, tranquilo, vamos fazer. Mas como podemos fazer isso aí? Vamos fazer rifas, vamos fazer um torneio. Um dos maiores torneios que teve aqui na PEG em 2017. E sucesso total. Como a área de risco, né, não podemos fazer toda hora ali, porque daí joga a bola por cima do muro, entendeu? Aí vão pensar que aquela bola tem alguma coisa dentro, então a gente fez uma vez e nunca mais fez. Né? Hoje a gente está tentando, eu, por exemplo, da escolinha, o Márcio, ter o nosso campo, nosso espaço. Atualmente a gente ocupa aqui a ASPEC e a Escola Ramiro Barcelos da quadra, a Escola Ramiro Barcelos. Passou-se um período aí, 2022, mas tu não quer ser diretor de esporte aqui da escolinha aqui? Eu pensei e tal. Vai fazer 2 anos e a gente tá aí, ó. Com enchente, né? Infelizmente, muita gente sofreu com isso aí, mas a gente tá embutido de continuar de novo, como agora ali, ó. Eu, como diretor de esporte, a gente faz assim, a gente escuta eles, a gente tenta entender eles, porque a gente foi criança também, né? Eu já conhecia o Americano aqui, da época de guri, que eu joguei aqui, né? Jogava no campo ali, do lado da PEG. Na época tinha 15, 16 anos, a gente vinha de lá num grupo de 5, 6 garotos aí, jogar aqui. Hoje tem 50 anos, tem um filho
que veio para cá, começou no ano passado aqui. E aí eu vim, conheci o projeto, vim na primeira reunião, né? E da primeira reunião que eu vim, já me engajei aí, comecei a participar do projeto, né? Da escolinha. E aí a gente foi se enturmando com o pessoal, conhecendo os atletas, os professores. A escolinha vem evoluindo. Tinha poucos alunos, tinham poucas meninas, hoje já temos um grupo maior de meninas, até talvez mais meninas que meninos. No ano passado a gente já disputou o campeonato, a copinha municipal aí, das escolinhas. Fomos a única escolinha que apresentou um time misto. Nós tínhamos um time de meninas e meninos enfrentando um time só de meninos, né? O rendimento da escolinha, dos atletas, foi muito bom e o saldo foi positivo porque a gente conseguiu trazer mais gente, mais atletas, mais pessoas para o projeto, né? Hoje a coisa está bem melhor, tem muito mais gente participando aí, como vocês estão vendo aí, tem meninas e meninos jogando junto ali. Claro, nós temos o time feminino que treina separado, o time masculino que treina separado, mas às vezes eles jogam juntos, né? Então eu vim para cá no ano passado, através do meu filho que treina aí, e começou aqui, foi ele que me trouxe de volta para o Americano. A tendência é cada vez a coisa melhorar mais com os atletas aí, com a participação da comunidade também. Tem o caso de menino que chegou aqui, ele nem falava, não me olhava nos olhos, né? O guri chegou aqui com 11 anos, ele não falava. Em 3 meses ele começou a interagir com os outros, ele começou a participar mais, até na escola ele está melhor. E uma coisa que a gente cobra aqui também, né? Se não tiver indo à escola, não tiver o atestado de frequência escolar, não participa dos treinos da escolinha. Nisso a gente vem contribuindo com a escola, como a escola contribui com a gente, com um espaço lá para treinar também, né? Fora a participação dos pais, que vão se aproximando, participando mais da vida dos filhos. Então não é só o esporte aqui, mas é a interação, a coisa é muito maior, né? Falar sobre o Americano para mim é algo fácil, né? Porque eu nasci na colônia, desde muito pequeno eu olhei jogos do Americano, né? Meu pai foi jogador do clube. Durante alguns anos o clube foi decaindo, né? Os moradores foram deixando de participar e o clube ficou parado por um bom tempo. Uma obrigação, né, reerguer esse clube. Então nós formamos a escolinha, né, do Americano, a escolinha essa que está ao fundo aqui, né? Nós sabemos que o esporte salva vidas, que o esporte traz dignidade para as crianças e ele consegue, né, dar esperança em locais que às vezes a esperança não está tão presente, né? Hoje nós temos mais de 50 crianças envolvidas diretamente na escolinha, né, onde os pais também estão muito presentes. Isso para nós é algo importante. Nós montamos uma estrutura na escolinha que hoje ela é 100% gratuita, onde nenhuma criança tem custo nenhum, né? Nós conseguimos também, através de alguns projetos e algumas doações, conseguir chegar hoje para a aquisição de uniforme para as crianças. Então, as crianças estão vindo uniformizadas para a escolinha, né? Durante a pandemia, a escolinha trabalhou muito, sempre esteve junto dos atletas. Agora, né, no mês de maio, tivemos um episódio terrível no Rio Grande do Sul, onde as enchentes acometeram o estado todo, e a escolinha também esteve presente dia e noite com seus alunos, apoiando eles, né, tanto na parte de alimentação, como roupa, higiene, abrigo. Então, a escolinha não faz só a parte do esporte, mas sim também todo um conjunto social, né, na vida das crianças. Aí, voltando um pouquinho no passado, o porquê de reerguer, né, esse clube. Ele é lembrado por todo mundo que mora na cidade, desde criança até os mais antigos, né? Quando vem no bairro, eles perguntavam onde é que era o Americano, como é que era, né? Nós estamos tentando reerguer o clube novamente, né? Então, virou um compromisso, né, da associação do bairro. Resgatar essa história é muito importante para a história da cidade. Então é esse trabalho que nós vemos fazendo, né? Ele, graças a Deus, ele está tendo retorno. É a união das pessoas e acreditar num projeto que pode ajudar na vida das crianças, que faz toda a diferença, né? O esporte, ele é importante, a educação é muito mais. Então o propósito dessa escolinha é isso, é nós entregar para a sociedade,
grandes homens, grandes mulheres que vão fazer a diferença ali na frente. Eu gostaria de dizer para vocês, jovens, que o que vocês estão fazendo, não por mim, valorizando a ideia, o pouco ou muito conhecimento que tem uma pessoa com 82 anos, que é o que eu tenho hoje, isso deixa a vocês num patamar bem alto. Porque o jovem deve saber que sempre uma pessoa mais velha, a sabedoria dele só te traz conhecimento, só te traz vantagem. Baseada nela, tu pode ir muito longe, meu filho. Tu pode, baseada nela, não só numa entrevista de vila, mas em qualquer setor de criação, de vivência, poder de como tu educar, como tu viver do muito pouco. Procure uma pessoa mais velha, que tu vai deixar o teu filho alguma coisa bem sólida na tua vida. Agradeço de coração, um beijo no coração de vocês e Deus que proteja vocês e continue essas pessoas maravilhosas que eu estou vendo hoje.